Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A glória, a honra, o poder e a majestade sejam dadas somente a Ele e mais a ninguém, porque Ele tem governado, Ele governa desde os tempos antigos. Dele sai o sopro de vida e o louvor é para Ele, o poder é dele e a adoração é para Ele. E por esse motivo, porque você hoje está aqui louvando e bendizendo o nome daquele que vive, louve o Senhor, aplauda o Senhor com a tua vida, aplauda o Senhor com alegria, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de louvor e adoração. Amém? O tema do nosso culto hoje é um caminho para a vitória. E esse tema todo mundo gosta, né? Até eu. Mas vamos lá. 2 de Coríntios 1:6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, entregamos este culto em Tuas mãos, na Tua direção, na direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos sair daqui, ó Deus, alicerçados na Tua palavra, moldados na Tua palavra e crescendo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Quando Paulo diz que somos em tudo atribulados, ele está dizendo que o sofrimento cobre grande parte das experiências humanas. A Bíblia não aumenta o senso de total desesperança, não é idílica, que quer dizer que não é fantasiosa, irrealista e não dá nenhuma resposta fácil para as questões de sofrimento. O sofrimento é certo, todos nós temos sofrimento. Ainda assim, mesmo em meio ao sofrimento, a soberania de Deus prevalece. Então, seja qual for a situação, até de morte, Deus não perdeu o controle de nada. Ele prevalece. Deus é capaz de trazer significado, mesmo às piores situações de sofrimento. Algumas pessoas passam por aflições por serem mental ou fisicamente atormentadas pelos outros ou por si mesmo. Algumas outras pessoas sofrem por causa de necessidades, circunstâncias ou ações humanas. 1 Tessalonicenses 3:4. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos advertíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato ocorreu, como também é do vosso pleno conhecimento, 2 de Coríntios 1:6, que é o nosso texto básico. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E o que isso tem a ver com o caminho de vitória? Tem. Vamos caminhando. Para muitas pessoas, o sofrimento parece estar relacionado à virtude de seguir a Deus, à virtude de seguir a Cristo.
como no tratamento de doença dos israelitas. Atos 7:34. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-los. Ele ouve o nosso clamor. Deus está em silêncio, não consigo nada, que tribulação, que angústia. Ele está ouvindo, e uma hora Ele vai descer e vai mudar essa circunstância. Todos nós temos uma situação em nossas vidas, mas Ele diz que esse é o caminho da vitória, é de acreditar que Ele faz e que Ele ouve o teu clamor e desce para nos livrar de situações que só Ele pode nos livrar. Então o que eu faço? Creia, lute em oração, peça a Deus um resultado dessas orações, lute. Tem coisas que eu estou pedindo a Deus há mais de 30 anos e eu não desisti. Não desistam. Isso é claramente o retrato da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, como também nas nossas vidas, na vida daqueles que o seguiram. Quando o nosso Senhor levou aquela cruz, Ele passou por grande tormenta, quantas dores. Então nós aqui com as nossas dores, que clamamos a Ele, nossa, será que o meu calvário não vai chegar ao fim? Vai, porque tem um caminho de vitória para nossas vidas. Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Atos 11:19, olha como os cristãos viviam. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeava com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Eles tinham que pregar o evangelho na encolha. Eles fugiram, mas eles continuaram perseverando em falar da palavra. Eles eram perseguidos, mas eles continuaram pregando a palavra, porque eles sabiam que o final era um caminho de vitória. Cristo, Ele se assentou no lugar mais alto e sublime, à direita de Deus Pai, depois de todo aquele sofrimento. Então, não perca a sua visão, não se desvie, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia, ela fala enfaticamente sobre essas diferentes facetas de sofrimento que homens e mulheres podem passar. O vazio da esterilidade, a frustração dos relacionamentos, a incerteza das circunstâncias e o dilema do desamparo, a tristeza, a decepção da traição. Bom, depois dessa introdução, vamos ver o que a Bíblia nos encoraja. A Bíblia nos encoraja a prática de palavras que constroem. Porque se é a palavra que nós temos que viver, então ela também tem que fluir. Ah, mas não é aquilo que a gente aprendeu, chamando a existência as coisas que não existem, como se já fossem? Não, porque quem chama a existência é Deus. Só Ele pode chamar a existência, mas ninguém. Nós temos que proclamar as verdades, as palavras, as promessas, estarmos
firme no nosso Senhor, na sua santa palavra, edificando uns e outros para que não caiam, para dar esperança. Esse é o nosso papel. Não é o papel de trazer a palavra só para mim. Ah, meu Deus, porque eu sei bem quem tenho crido, porque o Deus que me prometeu é fiel para cumprir. Aí chega um irmãozinho cheio de problema, lá no poço, já desesperançado, e você, eita, irmãozinho complicado. E aí? A sua fonte não vai jorrar? Deus nos chamou para isso. Nós não somos cavaleiros solitários. Nós temos um papel na terra. Mas vamos seguindo. A Bíblia nos encoraja a prática de palavras que constroem. A exemplo do apóstolo Paulo, ele nos aconselha a usar apenas palavras boas e não corruptas. Aqueles que constroem, aquelas palavras que constroem, encorajam e edificam. Nessas palavras devem se constituir numa dádiva para aqueles que a ouvem. Então, quando você vê um irmão ou uma irmã que está em um dilema matrimonial e Deus manda para você, vai lá, ouve e edifica, ouve, encoraja, ouve e constrói junto com aquela pessoa. Então ele te deu essa dádiva, e não é para você ouvir e falar: ei, irmã, irmão, aconselhar o contrário do que a Bíblia diz e depois sair espalhando para todo mundo. Não é assim. É ouvir, é encorajar e é edificar. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Olha, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Nós temos família, nós temos parentes, nós temos amigos, nós temos vizinhos. Então não importa, o que sair da nossa boca tem que ser para edificação. Nenhuma palavra torpe. Nós somos chamados a ser luz e sal da terra. Jesus e Paulo são exemplos para nós no uso de palavras que incentivam e apoiam. Mesmo quando o seu navio estava naufragando, Paulo pronunciou palavras de encorajamento. Quem conhece essa passagem sabe que o mar estava revolto e batia no navio que Paulo estava. E Paulo, em Atos 27:22, falou assim: entretanto agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio será destruído. Eles foram parar em uma ilha e ninguém se perdeu. E Paulo, no meio de uma tormenta, na madrugada, onde não se vê nada, com águas bravias, ventos tempestuosos, ele ainda falou palavras que encorajam. Então o navio está afundando, a situação está crítica. Palavras de encorajamento, palavras que edificam, porque o nosso Deus, o que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível para Ele? Não existe. Ele tudo pode. Ele restaura, Ele dá vida. Ele forma uma criança no ventre de uma mulher, mãozinha, perninha, cabelinho, olhinho. Esse Deus é um Deus de milagres.
Então nossas palavras têm que ser palavras que constroem, de encorajamento. Isso nos leva a um caminho de vitória. Então esse desânimo, eu acho que eu perdi a batalha. Ai, meu Deus do céu, que vergonha eu vou passar diante de toda a família e diante de todos os meus amigos. Clame a Deus. Nós não cantamos, ainda há pouco, que o crente que quando chora, o Senhor atende, que o crente que ora e chora, o Senhor atende. Para quem nós iremos buscar socorro? Para quem nós vamos nos dobrar? É mais fácil eu me dobrar diante dessa situação que está me consumindo, que está me fazendo adoecer, do que me dobrar ao Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O Deus que constrói no ventre de uma mulher um ser humano, o Deus que fechou a boca do leão para não engolir Daniel, o Deus que não deixou as chamas de fogo queimar os companheiros de Daniel, eles andaram no meio do fogo. Eles andaram. Qual é a sua situação? A minha situação é muito crítica, pastora. Acho que nem Deus, meu irmão, cala a boquinha, começa a usar palavras que constroem, palavras de encorajamento, porque o teu Deus, ainda que você venha perder, você estará ganhando, porque Ele tem um propósito com isso aí, porque Ele não perde uma batalha. Ele não perdeu a batalha da cruz. Ele desceu ao inferno e ainda saqueou aqueles que eram dele. Ele desceu no mais profundo do abismo e pregou o evangelho para os acorrentados do dilúvio, aos anjos que caíram. Lá já tinha desesperança, lá já estava tudo consumado, mas não, ele foi lá e trouxe de volta aqueles que eram deles, aqueles que se arrependeram da rebeldia, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho. Nossa, mas a sua situação é nada na frente desse Deus poderoso, mas não é nada. Jamais vi um justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Então comece a trabalhar a sua língua, a sua boca, a sua língua como um instrumento de bênção, tanto para você, para a tua família, quanto para outros. Quando os discípulos de Jesus estavam afundando, ele pronunciou palavras de quê? Ânimo, Mateus 14, 27. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse, o quê? Ele diz para a igreja hoje, tende bom ânimo, sou eu, não temais. É Ele que está aqui nesta manhã, é Ele que te diz, tem bom ânimo. Tenha bom ânimo, sou eu. Não temais, a causa é minha, a justiça é minha. Tão somente use palavras que constroem. Quando Paulo estava sendo perseguido, o Senhor apareceu ao seu lado e o encorajou. Atos 23, 11. Esse som é daqui?
Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma." Paulo estava com medo. Os judeus já tramavam matar Paulo. Às vezes você está naquela nossa motivação, né? Por isso que eu não gosto de culto motivador, coisas humanas. Motivação está aqui, não em pensamentos humanos. Então você às vezes pode estar, mas aí chegou uma situação na tua vida. Aí uma Jezabel da vida se levanta e diz: "Hoje mesmo eu vou te matar." Aí você se esconde dentro da caverna. Cadê suas palavras que constroem? Onde elas estão? Perdeu o pique? Não pode. Muitas pessoas estão encurvadas sob pesadas cargas emocionais e cansadas com as lutas da vida. E isso é verdade. Tem muita gente que já perdeu esperança e que já dizem: eu vou morrer assim. Precisa que alguém vá lá. Precisa de um enviado de Deus para informar, para encorajar, para lhe dar palavras que constroem. E quão bom para elas será ouvir palavras de encorajamento e apoio. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. Isso é como manter o fogo do Espírito Santo. Quando você sai da tua casa e vai na casa de alguém, levar uma palavra de encorajamento é manter a chama do Espírito acesa, frequentemente. E frequentemente nós damos volta e passamos de largo da pessoa que está com problema. Mas o Senhor deseja nos dar palavras bondosas para dizer, se desejarmos estar disponíveis. Isaías 50, versículo 4. Pois o Eterno que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado, Ele me acorda todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Em Provérbios, o livro da sabedoria, muito foi escrito sobre o valor das palavras de encorajamento. Provérbios 16, 24 diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Provérbios 25, 11: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Então não perca a sua oportunidade. Você estará trilhando um caminho de vitória. Não apenas as palavras agradáveis são doces, mas o seu uso pode nos levar a altas posições. Você não quer andar com Jesus? Você não quer estar andando, às vezes, sozinho na rua e sentir que tem uma presença? E você sabe que é o seu Senhor. Porque na vida do crente não pode andar com o diabo. É a presença do Senhor. Então essa é uma posição mais alta na vida de um crente. Provérbios 22, 11. O que ama a sinceridade de coração e é grácil no falar, será amigo do rei. Quer aspiremos ser encorajadores,
porque Jesus disse: tenham bom ânimo, ou ainda porque simplesmente somos chamados a incentivar o cansado, a edificar os santos e evangelizar os perdidos. Qualquer que seja a nossa razão para desejar levar doçura à alma, agora é a hora de começar. Agora é a hora de começar. O que nós temos feito é tirar todo um evangelho corrupto de dentro de nós, para começar a edificar a palavra de Deus na nossa vida, o nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Tiago 4,17, ele diz assim: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que você tem que fazer o bem e você não faz, você comete pecado. E o que nós podemos aguardar nessa disciplina da prática da palavra? Nessa espera paciente. Tá bom, Jesus, eu tenho feito tudo que o Senhor manda, ó. Nada aconteceu. Meu marido não se converte, eu não sinto mais amor por ele, minha vida é uma decepção, nossa, minhas finanças estão um arraso. Na disciplina de usar a palavra, você tem que ser paciente e acreditar que Deus está no comando e no governo da tua vida. Um caminho para a vitória é a providência de Deus. Apesar do controle de Deus abranger tudo e ser absolutamente infalível, todos nós somos responsáveis por nossas decisões, por nossas próprias decisões e atos. Nós pagamos quando praticamos ações erradas, quando tomamos decisões erradas. Ainda assim, ninguém pode frustrar os planos de Deus, uma vez que tudo que acontece está incluído em sua vontade ativa ou permissiva. Não vivemos sob a tirania de um destino sem sentido, ou de uma lei inviolável de causa e efeito que, por definição, parece indicar a existência de uma esfera onde Deus não atua. Deus atua em todas as esferas. Em todas. Provérbios 16:33 fala assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Vem do Senhor. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Deus não prometeu que todos os acontecimentos da nossa vida seriam bons aos nossos olhos. Porém, se sobrevierem grandes dificuldades, cabe a nós apenas esperar com paciência pelo livramento que o Senhor certamente proverá no seu devido tempo. Deus pode fazer as desventuras cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Você foi chamado, eu fui chamada por Deus para um plano dele. Então tudo vai se cumprir. Tudo irá se cumprir. Nada acontece conosco fora do acontecimento, presença e amor de Deus. Assim mesmo, em meio às circunstâncias mais desesperadoras, podemos estar certos de que Deus está operando em nosso favor para o nosso bem eterno. Então não tenham medo desse acontecimento, do que está acontecendo, do que sobreveio sobre tua vida, porque Deus ainda está no comando. Ele ainda está no controle. É Ele quem dita as regras.
É Ele que governa todas as coisas. Então você não pode perder o foco. Não, eu estou olhando o foco dos números. Eu não tenho para pagar. Ele quer te ensinar alguma coisa disso aí. Mas Ele irá dar a solução. Podem estar certos disso. E não temas, não serás envergonhado. Deus é por nós e não contra nós, jamais. Romanos 8, 31 e 32. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Veja bem, ele não poupou o filho dele por nossa causa. Como ele não nos dará todas as coisas? Precisamos trilhar um caminho de vitória. E esse caminho é usar palavras que constroem. É estar livre do lixo da teologia da prosperidade que tira o nosso foco de Cristo, da nossa vida espiritual de andar com Jesus. Abaixar a cabeça, ser humilde diante dos fatos, entregar nas mãos de Deus. Vocês sabem, a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Às vezes o crente não está preparado para ter muito. Às vezes está. E às vezes ele quer ensinar. E ele ensina. E tudo para o nosso bem. Para o nosso bem. E na tensão entre as bênçãos e adversidades, reconhecemos nossa dependência completa daquele que nos convocou. Nossa, amados, se Ele nos convocou, Ele não te convocou para ser um perdedor. Ele não te convocou para trilhar um caminho de derrota. Ele te convocou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele te convocou para ter vitórias, andar num caminho de vitórias, em um caminho de excelência. Mas sede crentes e não mundanos, sede humildes e não soberbos. Bem como a soberania dele entre nossas decisões e atos, nos ajustando em seus propósitos. Os propósitos de Deus estão aqui. É só a gente ler. A senhora parece fazer as coisas tão fáceis, né? Não é fácil não. Mas é um exercício diário. Se você tem um espírito de preguiça, comece a colocar ele debaixo do teu pé. Começa a falar aí, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco esse espírito de preguiça, de falta de adoração, comunhão, debaixo dos meus pés, pois a tua palavra diz que eu esmagaria até com os meus pés a cabeça da serpente. Ah, esse espírito de preguiça vem da serpente. Essa falta de comunhão, essa falta de vida com Cristo se dá pela sua posição social? Lamento, Deus tem muito para te ensinar. Ele vai te ensinar porque é necessário ensinar. Porque Ele não quer que nenhum dos filhos dele se perca. É para a disciplina que Ele, na disciplina espiritual, para que você e nem eu saiamos do caminho, é que Ele nos disciplina. Porque Ele não quer que nem você e nem eu fiquemos à deriva. Então estude a palavra, tenha vida com Deus, dobre o teu joelho, fala: Senhor,
Olha, Senhor, tem um espírito de desencorajamento para eu orar, que, meu Deus do céu, que derrota é essa? Mas na tua casa, fecha o teu quarto, ore em secreto, busque a Deus, tenha vida com Ele, porque varrendo o seu quintal, você vai sentir a presença dEle, fazendo a tua comida, você vai sentir a presença dEle, amados, trabalhando no seu serviço, você vai sentir a presença dEle, fazendo as suas contas, e não vai dar, você vai sentir a presença dEle. A tua comunhão com Ele é muito especial. A sua comunhão com Ele te leva a um caminho de vitória. E não é assim, eu chamo a existência, vai chamando aí. Igual uma irmã falou para mim, irmã, eu tá chorando por quê, irmã? Irmã, olha, eu chamo a existência e não acontece nada. Eu rio. O que você está chamando de existência, irmã, que não acontece? Olha só meu calçado, eu não consigo ter um outro sapato. Você está chamando de existência de sapato? Jura? Ela não tem meus calçados tão daqui. Meu Deus, o crente está se preocupando com o sapato, chamando a existência sapato. Olha, o crente sofre por falta de conhecimento. O Senhor já fala na tua palavra, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Você acha que Deus não conhece tuas necessidades? Até a mais banal. Eu tenho uma prima que mora em São Paulo e Deus abençoa a vida dela sem ela pedir. Chega lá. Não chega? Chega lá. Chega calçado que ela não pediu, chega pizza para o lanche dela que ela não pediu. Ela pensa e Deus abençoa. Sabe o que é isso? Vida com Deus. Porque Ele cuida dos mínimos. Mas dos mínimos detalhes até os máximos. Então, quando Ele diz que você é fiel no pouco, sobre muito Ele te colocará. Então, acredite, creia, tenha vida com Ele, tenha comunhão com Ele, pronuncie palavras que constroem, palavras de encorajamento, pronuncie palavras de vida dentro da palavra. Deixa eu lhe falar, para fundamentar esse ensinamento aqui, nós não chamamos a existência de nada. Quem chama a existência é Deus, que é assim que a palavra diz. E o Deus eterno, que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O nosso dever é pronunciar palavras boas, que são como favos de mel, como maçãs de ouro. Isso sobe os céus. Aquele que tem asas leva notícia no trono da glória. E tudo muda. E quando você vê, você está vivendo aquela promessa: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. Não é? Todos nós que temos uma comunhão permanente com o Senhor através de sua palavra, chegamos a decisões equipadas com uma maneira de pensar e falar biblicamente delineada. Eu vou repetir. Todos nós que temos uma comunhão permanente, a comunhão tem que ser permanente, tá? Com o Senhor, através da sua palavra,
chegamos a decisões das nossas vidas equipados com uma maneira de pensar, falar, biblicamente delineada. E esse é um caminho de vitória. E com toda certeza, isso nos levará sempre, sempre a um caminho de vitória. O caminho da dor nos leva à vitória. Amém? Aplaude o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A senhora está fazendo apologia a dores? Não. É porque o sofrimento do cristão leva a amadurecimento e leva ao caminho de vitórias. Porque eu não vejo nada diferente na Bíblia. A Bíblia diz que muitos foram feitos de postes, de luzeiros queimados, eram banhados de óleo queimado, e assim, na trilha, no caminho para Roma, aqueles cristãos eram que iluminavam o caminho dos soldados passando, colocavam fogo nos corpos daquelas pessoas. Nossa, que tragédia, eu não sei como que você pode falar, mas eles trilharam um caminho de vitória. Acha que esses cristãos estão aonde? Eles não negaram o seu Senhor com a sua conduta. Não negaram. Nós não somos capazes disso. Nós vivemos um evangelho de água com açúcar, mas virá o tempo em que a igreja começará a ser perseguida. E é isso que nós estamos fazendo aqui, amadurecendo para quando esse dia chegar. Amém? Levante a tua mão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e a igreja que vive permanentemente na palavra, equipada biblicamente, diga amém, amém e amém. Uma semana abençoada para todos nós, em o nome de Jesus, para a glória de Deus.